Sabe quando a gente vê um gráfico, um dashboard todo certinho na tela? Já parou para pensar no que acontece antes daquilo ali aparecer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do analista de Business Intelligence e descobrir que o trabalho dele vai muito, mas muito além de só montar umas visualizações de dados. Então vamos lá. O que vem na cabeça quando se fala em analista de BI? Se a primeira imagem é de alguém só fazendo uns gráficos coloridos, tudo bem, é super comum pensar assim, mas a ideia hoje é justamente desafiar esse pensamento e ir bem mais a fundo. Para muita gente, esse dashboard aqui é o produto final, né? É a entrega. Mas a verdade, isso é só a pontinha do iceberg. Por trás dessa tela tem um universo de análise, de estratégia, um trabalho minucioso para transformar o que era um caos de dados em algo claro para o negócio. Então vamos entrar de cabeça nessa complexidade toda. Vamos ver agora como o analista de BI é, na verdade, tipo um arquiteto de uma ponte. Uma ponte que conecta o mundo dos dados brutos direto para o centro de decisões de uma empresa. E olha, essa imagem aqui captura a essência desse papel de um jeito perfeito. De um lado que a gente tem o caos dos dados brutos, uma montanha de informação solta desconexa. Do outro lado, a clareza, a certeza de uma decisão estratégica. E quem está ali no meio? O analista, garantindo que essa travessia seja possível e, o mais importante, segura. Só que, como qualquer grande construção, essa ponte precisa de uma fundação muito, mas muito sólida. E no mundo do BI, essa fundação tem nome: dados fidedignos. Sem isso, pode ter certeza, a estrutura toda desmorona. Pensa só nisso. A jornada toda, desde a matéria-prima até a inteligência de verdade, só acontece se os dados forem precisos. Qualquer errinho ali na base, por menor que seja, já compromete a estrutura inteira. A ponte simplesmente não fica de pé. E isso leva a gente para um princípio que é fundamental na ciência de dados, o famoso GIGO. Se os dados que alimentam o sistema são ruins, inconsistentes, imprecisos, o resultado vai ser inútil. Não importa o quão sofisticada seja a análise. Lixo entra, lixo sai. Simples assim. Ok, com a fundação garantida, como é que o analista transforma esses dados em algo que tem valor de verdade? Vamos acompanhar essa jornada de transformação, etapa por etapa, para entender direitinho como isso funciona. E não é um passe de mágica, sabe? O analista guia os dados por uma espécie de escadinha de valor com 3 degraus. E a cada degrau que sobe, ele agrega uma camada de significado e de utilidade muito maior para a empresa. Bom, tudo começa aqui, com o dado bruto. Imagina ele como um monte de ingredientes espalhado na bancada da cozinha. Números, textos, registros soltos, sem receita, sem contexto nenhum. É o puro potencial, mas ainda sem forma. No segundo degrau, o analista transforma esses ingredientes em informação. Os dados são processados, organizados, e aí os padrões começam a aparecer. Aqui, a gente já começa a entender o que está acontecendo. Mas a grande pergunta, e por que, ainda não tem resposta. E aí, finalmente, a gente chega no topo, no conhecimento. A informação é analisada dentro do contexto do negócio e vira inteligência de verdade. É aqui que vem a resposta para a pergunta mais importante de todas. Tá, e agora, o que a gente faz com isso? Mas afinal, quem é a pessoa por trás dessa transformação quase mágica de dados em conhecimento? É aí que entra a figura do analista. Essa pessoa que consegue navegar com maestria entre o universo super técnico dos dados e o universo estratégico do negócio. E como a gente consegue ver aqui, ser um analista de BI não é ter uma habilidade só não. É um papel super dinâmico que exige um equilíbrio constante entre diferentes competências para a coisa toda funcionar. O analista, na verdade, está no centro de um ciclo que não para. Ele precisa da habilidade técnica para conseguir extrair e modelar os dados. Precisa da mente analítica para interpretar as tendências e gerar insights. E precisa da visão estratégica para conectar tudo isso com os objetivos de negócio e depois monitorar os resultados. Uma parte não funciona sem a outra. É um ciclo mesmo. E todo esse trabalho, toda essa jornada, nos leva ao momento crucial, a tomada de decisão. Uma decisão que agora não é mais baseada em intuição, em achismo, mas sim em evidências concretas e em dados confiáveis. O grande objetivo aqui não é só olhar para trás, sabe? É usar o passado para iluminar o futuro, transformando os dados históricos em recomendações práticas que realmente vão levar o negócio para frente. E para entregar esse conhecimento, o analista usa ferramentas diferentes. Quando a necessidade é de uma análise bem profunda, detalhada, um relatório interativo é a escolha certa.
Agora, se for para um acompanhamento rápido dos indicadores principais, aí um dashboard mais sintético e visual é a ferramenta perfeita. Então, da próxima vez que um dashboard como este aqui aparecer, vale lembrar. Ele não é só um gráfico bonito, ele representa a chegada ao outro lado daquela ponte. O ponto exato onde a inteligência, que foi construída com base em evidências, está prontinha para virar ação. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Será que, nas organizações por aí, os dados já estão conseguindo cruzar essa ponte para se tornarem decisões inteligentes? Esse potencial todo está mesmo sendo transformado em resultados reais? Fica aí a reflexão.